Parece que os mercados mundiais viraram completamente do avesso e dá aquela impressão de que algo ruim vai acontecer a partir de agora, né? Você vê movimentos praticamente no mundo inteiro de mau humor, digamos assim, virando para baixo. Então você percebe que isso se espalhou meio que no mundo inteiro. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, não somente tentar explicar, né, o que está acontecendo, que é bastante complicado, mas para trazer um pouco das ferramentas para que você acompanhe isso, principalmente durante essa semana. Então quero falar um pouquinho sobre o contexto macro no mundo inteiro e também as expectativas a partir de agora, sendo que hoje a gente vai ter uma reunião do Fed que pode mudar completamente essa dinâmica e a narrativa que vinha acontecendo até agora. Então, nos Estados Unidos, que é sempre o centro, né, do que eu falo muito nesse podcast, em relação a ter o dólar como uma moeda mundial, e o dólar realmente vem sendo protagonista em relação a todas as outras moedas do mundo. Falei agora recentemente sobre o Japão, o grave problema do iene, né? Os 2 últimos capítulos que eu fiz foi exatamente sobre isso, se você não acompanhou. E a Europa vem aí naquele grande problema de não ter qualquer perspectiva de industrialização, de crescimento ou de progresso. Pelo contrário, né? Você vê até a Alemanha tendo que admitir que a própria transição verde que ela fez não vem funcionando muito bem, que talvez ela precise até de usinas de carvão. Essa foi uma das notícias mais interessantes que eu vi recentemente, e sem saber o que fazer. Sem saber como se reestruturar para voltar a ser competitivo no mercado. Então você não sente muito uma confiança para ter qualquer tipo de perspectiva melhor no futuro. E obviamente que isso cria imigração para outros lugares, né? E você também vê a situação da própria taxa de juros, né, que eles estão tentando segurar o máximo possível, dependendo aí da reunião do Fed que vai acontecer hoje, para saber o que vai acontecer. Será que eles vão ser obrigados a cortar a partir de agora? Será que isso vai criar mais fuga de capital para outros lugares, né? Principalmente os Estados Unidos, obviamente, para tentar buscar um porto seguro que pague um pouco mais do que você tem no seu mercado local, que é o carry trade, né? Que a gente sempre fala, que é exatamente o que acontece no Japão há décadas, e isso pode fazer o movimento ir cada vez mais forte nesse sentido, piorando mais ainda a situação da Europa. Então é muito importante a gente manter um olho bastante atento nisso, e obviamente que o Japão continua aí nas manchetes, né, junto com a China, apresentando sinais de recessão, né, apresentando sinais de uma parada cada vez maior. Então vamos ver como que isso vai se comportar ao longo do tempo. Mas eu também quero falar sobre os próprios Estados Unidos, porque a gente vai ter um choque de narrativas cada vez maior. Quando você fala dos Estados Unidos, fica aquela sensação de que é o único país do mundo que está fazendo alguma coisa, porque o resultado do PIB do ano passado tinha sido bom, acima dos 3%, dando a impressão de que realmente os Estados Unidos estão super fortes e que tudo vai dar certo. Por outro lado, você tem os indicadores dizendo que a confiança do consumidor está cada vez menor, e você tem empresas tentando segurar cada vez mais os seus funcionários sem demiti-los, na expectativa de que a coisa melhore. Só que isso não vem acontecendo. Então você tem relatórios do Fed que mostram 2 coisas completamente diferentes. Fala que é o grande discurso que a gente vem discutindo aqui, e talvez seja o discurso que seja usado novamente. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer no dia de hoje. Dizendo que a economia está bastante aquecida ainda, que a gente precisa levar a inflação para os 2% e que ela ainda está acima do esperado. Nós estamos dependendo dos dados e vamos aguardar, eles que vão ditar. E isso vem expondo cada vez mais como o Fed não é a liderança. O Fed segue o que acontece no mercado real, mas a população dá atenção ao Fed. Então é importante a gente começar, eu quero te dar essa ferramenta para que você pense ao contrário. O Fed é uma entidade reativa e não proativa. Então ela vai aguardar, como todos nós vamos aguardar, os dados para que eles façam alguma coisa, como se eles fossem os responsáveis por ter algum tipo de solução. E por outro lado você tem os relatórios regionais, que a gente chama, né, que acho que é o Beige Book, né, que é o livro bege, que pega um pouco mais o que está acontecendo na economia real. E você vê ali vários
vários FEDs regionais que vão fazendo esses relatórios e mostrando um quadro bastante preocupante, principalmente quando você percebe que quase 29%, se não me engano, numa entrevista, num artigo que teve na CNBC, dos americanos estão a um gasto de emergência da pobreza, ou seja, eles não têm reserva de emergência para poder prepará-los para algum tipo de problema que possa acontecer, algum tipo de imprevisto, né, seja de saúde, seja de emprego, seja de qualquer coisa, que vão completamente liquidar as suas emergências. E isso é bastante grave, isso é quase 1/3 da população americana. Então, para uma economia que está indo muito forte, indo muito bem, talvez isso não seja a melhor das caracterizações. Então, isso mostra uma fraqueza que acontece praticamente no mundo inteiro. E, obviamente, que os mercados vêm reagindo também de uma forma mais negativa. A gente tinha aquela desconexão completa, né, que a bolsa subia, não importa o que aconteça, e agora, pela primeira vez, a gente está vendo uma correção um pouco mais rígida na bolsa, né? Bolsas caindo nas últimas semanas, vem tendo uma correção. Agora, uma correção muito interessante que está acontecendo nesse exato momento é o próprio Bitcoin. O Bitcoin, depois do halving, ele literalmente derreteu, está derretendo nesse exato momento, ele caiu ali, ele da sua máxima dos 72 mil, aí foi caindo para 62 mil e agora, do nada, nessa madrugada, né, que eu tô falando aqui nesse exato momento, caiu para 57 mil. Teve um momento que ele deu 56 mil e agora deu uma recuperada. Então, esses movimentos todos vêm mostrando que é uma questão de medo, de liquidez, que está fugindo, né? Até o próprio Bitcoin está tendo um comportamento como as próprias ações. Ele é um risk on, né? Então, nesse exato momento, ele não está agindo como um hedge, né, do problema, de algum problema econômico, né? Um porto seguro. Está sendo o contrário. Você está tendo uma liquidação justamente para ir, sim, para os portos seguros. E o dólar continua a sua caminhada cada vez mais forte, mantendo ali a sua força do DXY a 106, mostrando claramente que o mundo está buscando por segurança, liquidez e algum tipo de retorno. Meio que eu quero esperar para ver o que vai acontecer, mas durante esse tempo, durante esse curto prazo, eu quero que o meu capital esteja seguro. É um pouco sinal, os sintomas do que vem acontecendo. Agora, quais são as reais causas? O que realmente está acontecendo? Isso é quase impossível de se dizer em macroeconomia, porque a macroeconomia é a somatória dos comportamentos de todas as entidades ao mesmo tempo. Ela é extremamente complexa para você chegar a uma conclusão única, mas você consegue pelo menos analisar os sintomas e, nesse exato momento, os sintomas praticamente espalhados no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, são de medo e de busca de segurança. E é claro que você vai ter os players que vão jogar isso a favor deles para aumentar a sua capitalização. Então é importante agora a gente ver se isso é uma tendência de fato. Será que nós mudamos completamente agora a direção? Nós vamos voltar para um bear market? Nós vamos entrar em algum tipo de recessão mundial? Ou será que isso pode ser simplesmente uma correção para continuar lateralizando, como a gente vem fazendo ali nos últimos 2 anos praticamente, né? Então essa é a grande questão, porque antes a gente tinha uma narrativa muito forte de não, agora a economia hiperaqueceu, nós precisamos controlar a inflação, subiu a taxa de juros nos Estados Unidos na maior velocidade da sua história, e agora a gente vai dar uma acalmada a partir do momento que essa inflação for controlada. E essa narrativa, ela agora não tem mais para onde ir, porque você tinha uma previsão de mercado de 7 cortes de juros, depois foi para 6, depois foi para 5, depois foi para 3. Agora, provavelmente, eu não estaria nem um pouco surpreso se o Jerome Powell chegasse na reunião de hoje e falasse que ele vai precisar subir os juros. Talvez não seja, não é a minha expectativa, não consigo, obviamente, prever, mas ele provavelmente vai ter um discurso bem mais cauteloso, porque agora os números estão começando a mostrar que o Fed não está tendo controle da situação e nunca teve. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Estou bastante curioso para ver o que ele vai falar. Então, eu quero, só para você ter essa visão, as ferramentas para você ver o que vai acontecer essa semana, porque o que o Fed disser vai, infelizmente, não deveria ser o caso, mas infelizmente vai dominar toda a cadeia mundial do fluxo de dinheiro. Porque se ele mantiver, mesmo que ele só mantenha os juros inalterados da mesma forma que ele vem se comportando até agora, ele vai criar um delta maior ainda, uma diferença de juros maior ainda entre o que pode acontecer na Europa, que não está conseguindo mais segurar, isso aumenta mais ainda o delta e faz com que esse capital fuja mais ainda
ainda. E imagina o que acontece no Japão também, que estaria implorando para que o Fed finalmente dê uma baixada nos juros e a coisa possa acalmar um pouquinho mais para o lado do iene. Se isso se mantiver, é provável que o capital continue fugindo do Japão e possa sair completamente do controle para se controlar o iene. Então é muito importante nós vermos o que vai acontecer e obviamente que nesse tiro cruzado o Brasil entra no meio, porque quando você direciona o seu capital para um mercado, ele deixa de ir para outro mercado, como o Brasil, por exemplo. Quais são os riscos de países emergentes quando o mundo inteiro está com medo, percebe? Então é isso que vai ser importante a gente ver, isso pode influenciar também para o próprio Brasil, mesmo que ele não esteja diretamente envolvido e mesmo que você tenha uma economia que consiga trazer dólares, pelo menos pelo comércio, né, na agricultura, como é o caso do Brasil, que leva muitos dólares para o Brasil e vem segurando mais ou menos, né, que não deixou pelo menos de escapar do controle, como você está vendo no iene hoje no Japão. Né? Quem diria que nós estaríamos num ano onde o Brasil tem um câmbio que apesar de tá saindo de uma situação confortável, ele está muito mais aparentemente sob controle do que a quarta maior economia do mundo, que é o terceiro maior hub do mundo financeiro, que é o Japão. Realmente são tempos muito curiosos, muito interessantes. E vamos ver como que essa liquidez do mundo vai se comportar a partir de agora com essas notícias que vão acontecer. Então, só para te dar essas ferramentas, olhe bem para a Europa, olhe bem para o Japão e olhe bem para o que o Fed vai falar hoje, para aí a gente discutir quais são as implicações a partir de agora.